Série A do futebol brasileiro tá mostrando um fato que nunca aconteceu, certo? Porque o Botafogo disparado na frente, né, dos demais, e algumas coisas estranhas acontecendo aí no decorrer dos jogos. Nos jogos, eu fiz aqui umas anotações da parte de ontem e hoje dos jogos da Série A. E alguns clubes estão meio que comprometidos dentro da competição. Vou falar aqui inicialmente do Coritiba, mas na segunda parte desse meu vídeo aí eu falo sobre a situação dos que estão no Z4, na zona de rebaixamento. Vamos para os jogos de hoje. Botafogo continua na frente. Ganhou do Vasco, 1-0. Foi um jogo meio apertado, mas o Botafogo teve mais oportunidades até de aumentar o placar. Perdão, Botafogo 2-0. Fez um golzinho no final. Botafogo 2, Vasco 0. Pela manhã, o Corinthians, na sua Via Crucis, está bem pertinho da zona de rebaixamento. Perdeu para o RB, o Red Bull Bragantino, 1-0. Na arena lá do Corinthians, certo? 1-0 Red Bull, e poderia ter sido mais. Claro, o Corinthians teve as suas oportunidades também, mas aquela chance real de gol teve o Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense, perdão, o Palmeiras, lá na arena do Atlético, estava ganhando o jogo de 2-0. 2-0. E o Atlético Paranaense empatou. 2-2. O Atlético Mineiro ganhava o América Mineiro de 2-0. O América foi lá e empatou o jogo. Certo? E o Botafogo, 2-0. Tudo isso aí. Então, como ficou... Aliás, eu vou falar dos 4 primeiros colocados. E eu não posso deixar de falar do jogo do Flamengo, né? O Flamengo ganhou do Fortaleza 2-0. Fortaleza, quando o jogo ainda estava empatado, o Iago Pikachu perdeu um pênalti. Logo após, o Flamengo fez 1-0. E lá no segundo tempo, no finalzinho, aumentou o placar para 2-0. Flamengo 2, Fortaleza 0. Esses resultados continuam segurando aqueles lá de cima, certo? Os 4 primeiros colocados. Agora, um detalhe que me chama a atenção é que o Atlético Mineiro já esteve muito bem nos primeiros jogos. O Atlético chegou a liderar a competição, agora está lá em 9º colocado. 9º é 10º. Depois do empate, eu não vi como é que ficou, mas está entre os 10. O Atlético Mineiro, um grande time. E o Fluminense, que está oscilando. O Fluminense já esteve lá na frente também, segundo colocado, terceiro, entrou entre os 4 primeiros colocados. Depois caiu, ficou em 9º, e reagiu e está nessa indefinição em relação à classificação. Não se sustenta. E o Grêmio é que está mandando ver. Segundo colocado, ganhou 2-1 e se manteve, ganhou do Bahia, o jogo lá em Salvador, sábado, ontem. E o Grêmio ganhou o jogo de 2-1. É o segundo colocado. Então vamos para a classificação dos primeiros, 4 primeiros colocados. Botafogo com 33 pontos, certo? O Grêmio tem 26, certo? O Botafogo 33, Grêmio 26, Flamengo 25 e Palmeiras 23. Esses são os 4 primeiros colocados da primeira divisão, certo? Da Série A. Vamos agora para os 4 últimos colocados, também da Série A. Goiás
17º com 11 pontos. Vasco, 18º com 9 pontos. Difícil a vida do Vasco. América Mineiro, nono colocado, com 9 pontos. Empatou hoje com o Atlético. Estava perdendo de 2-0, como eu falei, empatou 2-2. E o Coritiba, 4 pontinhos. Situação dificílima do Coritiba. Não ganhou nenhum jogo nessas 13 partidas. Não tem uma vitória. Se não tem uma vitória, são 4 empates. Situação complicada do Coritiba. Agora, o Santos, o glorioso Santos de Pelé, que está meio que em queda livre. O Santos, incrível como o Santos não consegue reagir dentro da competição. É uma pena que o Santos é um clube simpático, todo mundo gosta do Santos, porque o Santos não é da capital, o Santos é o time de Pelé, é um time simpático, a realidade é essa. Quem não gosta dos outros, gosta do Santos, é um negócio por aí. Então, o Santos está doidinho para ser rebaixado. O Santos nunca foi rebaixado, é um dos clubes que nunca foi rebaixado. Santos, São Paulo, Flamengo. O resto todo mundo já sentiu o gostinho da Série B, da segunda divisão. Então, hoje, agora o último jogo da noite foi o jogo do Santos contra o Cuiabá. Perdeu de 3-0. Queda livre o time do Santos. Infelizmente, é assim que está vivendo o nosso Santos, tão querido Santos, certo? Os primeiros colocados, Botafogo, 33, Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23. Fluminense e Atlético Mineiro, que vinham bem, de repente começaram a cair. O Fluminense está se recuperando bem. Está ali pertinho de entrar na zona de classificação da Libertadores. Então, é assim que anda a primeira divisão do nosso futebol. Infelizmente, eu gostaria que o Coritiba começasse a reagir, porque 4 pontos em 13 jogos é uma coisa que está em estado de coma há muito tempo. Em relação à Série B, o ABC ganhou o jogo de ontem, 2-0 do Avaí. Ainda não saiu da lanterna, porque ele foi para 10 pontos, e o próprio Avaí, que tinha 4 pontos de desvantagem, tem 11, continuou com 11, o ABC chegou com 10, continua na zona de rebaixamento. Mas como eu falei no outro vídeo, o ABC ganhando mais um jogo e os seus adversários que estão ali na frente, imediatos na frente, o ABC ganhando em qualquer um. Se empatar, o ABC sai da lanterna e da zona de rebaixamento, certo? É assim que estão o nosso futebol na primeira e na segunda divisão. Amanhã nós teremos o jogo do América contra o São José. Precisa sair de lá sem perder. Pelo menos o empate já dá uma aliviada pelo fato de ele ter ganho o jogo passado contra o CSA de Alagoas, lá no Trapichão. O Trapichão, o Rei Pelé, ali na década de 1970, eu estava no Rio de Janeiro, fui fazer um trabalho em Alagoas, e o Brasil jogava na reinauguração do Rei Pelé contra o México. Esse jogo foi 2-2. E eu trabalhei para uma emissora lá fui repórter lá, e aconteceu um caso interessante que outro dia eu conto. É isso aí. Um abraço aos meus seguidores, peço a você que nos acompanha, que se inscreve aí no canal, dá um like, ajuda o nosso canal, porque é um canalzinho novo, simples, mas que a gente está tentando aqui levar o que for de melhor para vocês que nos acompanham. É isso aí.